Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história bem brasileira, a da transformação super ambiciosa e cheia de desafios do nosso sistema de saúde mental. É, basicamente, a história de uma ideia que é revolucionária, sabe? Mas que na prática enfrenta uma realidade, bem complexa. Para a gente começar, vamos tentar colocar o problema em perspectiva. 18 milhões. Esse é o número, a estimativa, né, de brasileiros que vivem com algum transtorno mental grave. Pensa só, é mais gente do que a população inteira do estado do Rio de Janeiro. Uma nação inteira precisando de cuidado. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que um país inteiro resolveu repensar do zero o cuidado com a saúde mental? A resposta, olha, passa por uma virada de chave, uma mudança radical de filosofia que, acredite, colocou o Brasil na vanguarda do mundo nesse assunto. Vamos entender como isso aconteceu? Bom, a primeira parte dessa jornada é, sem exagero, sobre uma revolução. O Brasil tomou uma decisão corajosa: deixar para trás um modelo antigo, opressivo e abraçar uma visão completamente nova, focada nas pessoas, na comunidade. Aqui fica muito claro qual foi a mudança de paradigma. De um lado, a gente tinha o modelo antigo, aquele focado em isolar as pessoas em manicômio, sabe? E do outro, nasce um modelo novo, que busca exatamente o oposto, a reintegração social, o que se convencionou chamar de cuidado em liberdade. A filosofia virou de cabeça para baixo, saindo da exclusão para chegar na inclusão. E olha, essa transformação toda não caiu do céu. Teve um marco, um ponto de virada fundamental. A Lei 10.216, lá de 2001. Foi essa lei que deu a base legal para toda essa mudança acontecer, basicamente dizendo: o foco agora não é mais a internação, e sim o cuidado na comunidade. A palavra-chave por trás de tudo isso, o conceito central, é desinstitucionalização. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é, na verdade, bem simples e, nossa, muito poderosa. Em vez de trancar as pessoas, o objetivo passou a ser outro: construir uma rede de apoio forte, ali, na comunidade, para que elas pudessem viver com mais autonomia, com dignidade. Ok, muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que essa ideia toda funciona? Bom, a resposta está na criação da Rede de Atenção Psicossocial, mais conhecida como RAPS. E um detalhe crucial: ela foi totalmente integrada ao nosso SUS, o Sistema Único de Saúde. Pensa nas RAPs como uma espécie de ecossistema de cuidado. A porta de entrada é a atenção básica, o postinho de saúde do bairro. A partir dali, dependendo da necessidade de cada um, o caminho pode seguir para os CAPs, para um tratamento mais especializado durante o dia, ou para residências terapêuticas, que ajudam a pessoa a ter mais autonomia, ou ainda, em casos de crise mais aguda, para leitos em hospitais gerais. O grande objetivo é sempre o mesmo: evitar a todo custo aquele isolamento dos manicômios de antigamente e manter o tratamento mais perto possível da vida em comunidade. E se a RAPS é o corpo, o coração desse sistema com certeza são os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Eles são o pilar central do novo modelo. É lá que acontece o tratamento intensivo durante o dia, mas com uma diferença fundamental: à noite, a pessoa volta para casa, para sua família, mantendo os laços com a comunidade. Isso faz toda a diferença. E essa nossa abordagem, essa forma de cuidar, ela não passou batida lá fora, não. A própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconhece o modelo brasileiro como uma referência global. E o motivo é justamente esse: a ênfase no cuidado comunitário e na defesa dos direitos humanos de quem precisa de tratamento. Virou um exemplo a ser seguido por outros países. Só que, apesar de ser um modelo exemplar no papel, um orgulho para a gente, a realidade no dia-a-dia impõe uma batalha constante, porque o sistema, mesmo com toda essa reforma, ainda está no meio de uma luta contra uma crise de saúde mental de proporções gigantescas. E um dos termômetros mais preocupantes disso é a taxa de suicídio. Mesmo com todos os avanços, ela continua crescendo no país. É um dado muito duro, que mostra que não adianta ter a política mais bem desenhada do mundo no papel, se na prática os desafios são gigantes e, mais, são urgentes. Então, vamos olhar mais de perto para esses problemas.
Dá para dizer que existem fissuras, sabe? Rachaduras na fundação que ameaçam sustentar todo esse prédio, todo esse sistema que é tão visionário. E um dos maiores problemas, talvez o principal, é grana, a falta dela. É o subfinanciamento crônico. Para ter uma noção, no mundo todo, só 2% do orçamento de saúde vai para a saúde mental. 2%. E o Brasil, infelizmente, não foge dessa média baixíssima. E aí não tem mágica, né? Sem dinheiro, a melhor política do mundo simplesmente não consegue sair do papel como deveria. E o dinheiro é só a ponta do iceberg. Os obstáculos são muitos, faltam profissionais especializados, principalmente longe dos grandes centros. O estigma social, aquele preconceito ainda é uma barreira enorme que impede muita gente de pedir ajuda. E ainda por cima tem a descontinuidade política, muda o governo, mudam as prioridades, falhas no acesso a remédios essenciais e a falta de leitos para crianças e adolescentes. Tudo isso vai enfraquecendo a rede dia após dia. E esse ponto do estigma, olha, é absolutamente crucial, porque o preconceito é cruel. Ele faz com que as pessoas sofram em silêncio, com medo de serem julgadas e acabem procurando ajuda só quando a situação já virou uma bola de neve, uma emergência. É uma barreira que a gente não vê, mas que tem um poder de destruição enorme. Mas nem tudo é só problema. A luta continua e continua forte. Então vamos olhar para a frente agora e ver o que o Brasil tem feito para tentar fortalecer esse sistema e abrir, digamos, novas frentes nessa batalha pela saúde mental. A boa notícia é que o sistema não está parado no tempo, ele continua evoluindo. Por exemplo, já existe um projeto de lei para lidar com os impactos da pandemia na saúde mental. Mas a grande virada, talvez, venha em 2025, com uma nova norma trabalhista. Ela vai obrigar as empresas a gerenciar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Isso é uma expansão gigantesca do conceito de cuidado. E essa mudança na lei do trabalho, gente, é um passo de gigante. É o reconhecimento oficial de que saúde mental não é um problema para ser tratado só dentro da clínica, entre quatro paredes. Pelo contrário, ela precisa ser promovida, ser protegida lá onde a gente passa a maior parte do nosso dia, no ambiente de trabalho. No fim das contas, o que a gente tem é esse grande paradoxo. De um lado, um modelo de cuidado que é exemplar, que é elogiado lá fora, e do outro, esse mesmo modelo lutando todo santo dia pela própria sobrevivência, enfrentando barreiras estruturais que são imensas. E a gente termina com essa reflexão no ar. O Brasil desenhou um caminho que é, sem dúvida, brilhante. Mas a grande questão que fica é: será que o país vai conseguir construir a fundação, a base sólida de dinheiro, de recursos, de apoio da sociedade, que é necessária para que essa visão tão bonita não apenas sobreviva, mas para que ela possa, de fato, prosperar? Fica a pergunta.